Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e no vídeo de hoje eu quero te convencer. Não faça teste funcional ou teste de integração antes de fazer os testes de unidade. Seu teste de software deve começar pelo teste de unidade. Quando a gente começa a fazer teste, quando a gente começa a se interessar por teste, o teste funcional e às vezes até o teste de integração também, eles parecem ser uma coisa mais fácil, uma porta de entrada com menos barreira, e não é tão verdade assim. Teste de unidade dá trabalho, mas ele é bem mais eficiente em alguns pontos do que você imagina. Então vamos falar um pouco desse assunto aí que eu acho que vai te ajudar a desmistificar algumas coisas aí na sua cabeça. Por que falar desse tema, então, é importante? Por que eu trago ele aqui no canal para a gente falar disso? Eu já falei sobre os tipos de teste diferentes. Vou deixar um link aqui em cima para você ver, caso você ainda não tenha visto, ou se você quiser saber com mais profundidade, qual que é a diferença entre os tipos de teste, os principais tipos de teste que a gente, como dev, vai mexer aí no nosso dia a dia. Mas mesmo tendo bastante conteúdo sobre isso na internet, vários artigos, vários vídeos que falam sobre as diferenças entre teste de unidade, teste de integração, teste funcional, é muito comum a gente confundir esses tipos de teste. Não confundir visualmente, mas confundir na prática. Porque uma coisa você vê e alguém te explicar, você fala, entendi o conceito, legal, beleza. Outra coisa é você pegar esse conceito e colocar ele na prática. Quando a gente vai mexer no código de fato, fazer teste de unidade, você começa a esbarrar em algumas questões ali que já começam a entrar no mérito de ser um teste de integração, de ser um teste funcional. Então, se você, mesmo tendo o conceito na sua cabeça, assim, se ele não estiver bem claro na prática como ele deve ser aplicado, você não vai conseguir diferenciar uma coisa da outra. É muito comum você ver por aí, principalmente, teste de integração com teste de unidade. Os devs misturam muito essas coisas. E aí, por conta de ter essas misturas aí, a gente acaba testando as coisas erradas nos momentos errados. E às vezes até em momentos inoportunos, né? Não é nem um momento errado. Sabe quando você está fazendo um código ali, uma alteração, e aí você pensa, vou fazer um teste de unidade aqui, legal. Quando você começa a fazer o teste de unidade, você começa a ver que você está testando uma outra alteração. Né? Você está tendo problema com uma outra coisa que não era aquilo que você alterou. E aí você perde um tempo gigante tentando resolver mock, tentando resolver dado, e conexão com o banco, e chamada de rede. E aí você se perde naquilo que era para fazer. Então, a gente perde muito tempo testando a coisa errada na hora errada. Fazer teste ruim vai gerar uma entrega ruim. Então, se você não sabe aproveitar o potencial de cada tipo de teste, no momento certo, você vai fazer teste ruim. E teste ruim é entrega ruim. Você vai entregar código lá com bug, você vai entregar com um monte de problema. Acoplamento, código ruim de manter. Por isso é importante você entender, não só o conceito, mas entender na prática porque cada teste deve ser aplicado em cada momento lá. E principalmente, que é o tema de hoje aí, por que é melhor começar pelo teste de unidade e não pelos outros tipos de teste. E aí, como que esse conhecimento então vai te ajudar? Já que é tão importante a gente falar disso, de você entender, né, como que esse conhecimento vai te ajudar? Primeiro que testar sua entrega, depois que você entender tudo isso aqui que eu vou passar hoje, testar sua entrega vai ficar um pouco mais fácil. Principalmente nesses momentos onde você começa a testar uma coisa e aí quando você vê se já está testando outra, seu teste ele vai ficar mais simples. Outro ponto, você vai aprender aqui a testar o que importa de verdade. Testar a coisa certa no momento certo. Quando você quer testar, você tem a intenção de testar aquele trecho do código, você vai entender como que você faz para testar aquele trecho. O outro trecho que você precisava testar é outro teste que você vai fazer em outro lugar lá. E aí você vai entender a diferença e por que esse tipo de coisa acontece quando você está testando. Por fim, obviamente, se você consegue testar aquilo que importa no momento certo, você vai economizar tempo também. A gente perde bastante tempo com teste inútil, com problemas técnicos em cima de teste que muitas vezes são irrelevantes para a qualidade da sua entrega, para aquilo que você queria, para cumprir seu objetivo.
Por isso que eu sempre digo que a parte técnica do teste, ela é importante, mas na maioria das vezes o básico vai te atender. 90, 95% das vezes o básico do básico atende. É que a gente quer complicar e porque a gente não entende essas diferenças entre os tipos de teste e aí acaba se complicando com coisa que detalhes técnicos, né, que às vezes não vão somar tanto quanto você acha. A primeira coisa que você precisa entender, quanto mais perto do usuário, mais difícil é o teste, mais complexo ele fica. O teste funcional é um teste que está muito mais próximo do usuário. É como o seu usuário, o seu cliente vai clicar nas telas, como ele vai chamar a sua API, como ele vai interagir de fato com o seu código. Mas não com o código, né, mas interagir com o seu sistema, interagir com a sua aplicação. Quando a gente fala sobre teste de unidade, a gente está muito mais próximo do código. Está muito mais próximo do detalhe do método. Está mais próximo do if que tem dentro do método, do valor da variável, do valor do retorno, o valor que entra no método. Então veja que o teste de unidade ele é muito mais próximo dos devs e do código do que do usuário. Então um teste desse tipo ele é mais simples de fazer. Apesar da gente achar que ele dá mais trabalho porque ele produz mais código, ele é muito mais simples. Por outro lado, o teste funcional, ele é muito mais complexo. Às vezes a gente vê o pessoal em palestra, a gente vê em vídeo na internet, o cara vai lá, começa a fazer uma automação de teste, né? Grava a tela, e aí clica aqui, olha só como é legal, você clica, e aí aparece a mensagem, como se fosse o usuário fazendo, e todo mundo acha aquilo lindo e maravilhoso. E é interessante até de ver ele rodando ali. Mas ele, em termos de teste, como o objetivo testar software, ele é mais complexo do que o teste de unidade. Um clique na tela, ele passa por muito mais fluxos. Você é obrigado a passar por vários métodos, várias classes. Tem muito mais informação que trafega dentro do seu teste do que no teste de unidade. Então, se eu estou lá no teste de unidade e vou testar um método, só tenho que me preocupar com os parâmetros de entrada e o que o método vai soltar no final lá. Qual que é o resultado esperado. No caso de um teste funcional, quando eu clico no botão, acontecem zilhões de coisas atrás daquele clique de botão. Vai ter validação, vai ter cálculo, vai ter regra de negócio. N regras de negócio, N validações. Então você precisa se preocupar com várias variáveis. Tudo isso vai gerar várias combinações de testes diferentes. E aí, quanto mais combinação você tem, mais complexo o teste fica. Você vai ter que montar uma planilha, uma tabela de decisões. Mas aqui se eu passar um parâmetro 1, ele vai gerar esse resultado. Se eu passar um parâmetro 2 combinado com o parâmetro 1, ele vai gerar um outro resultado. E agora imagina isso numa funcionalidade que seja grande. Porque às vezes a gente pensa também em teste funcional, você não vai ver a pessoa fazer uma demonstração de teste funcional com uma tela gigante, um formulário gigante que faz cálculo, que aplica um monte de regra. Ele vai te mostrar uma telinha de mobile lá, com 2, 3 campos, uma telinha de login. Um formuláriozinho com 3, 4 campos no máximo ali. Na sua vida real não vai ter essa facilidade toda aí. Você vai pegar uns sistemas que são difíceis de mexer, coisas complexas, cheias de regras, cheias de condições. E seu teste funcional ele vai ficar complexo tanto quanto a sua tela. Esse é o lance. Né? Quanto mais combinação de parâmetro, mais combinação de coisas, de inputs na tela que você precisa fazer, mais combinação de resultado esperado vai ter também. E aí seu teste, ele fica gigante por causa disso. Então quando a gente começa os testes pelos testes funcionais, que parece mais fácil, porque já está ali na tela, estou só clicando no botão ali, já é muito mais próximo do que a gente é acostumado a fazer, né? Apertar F5, sair clicando em botão na tela lá no Visual Studio, quando eu abro o browser aqui, o teste funcional parece mais acessível, mas ele tem essas complicações aí, é mais difícil. Até porque também, quanto mais coisa você vai ter na tela, vai ser mais difícil de manter o teste também. No final das contas, teste funcional, teste de integração também é código. Um outro ponto aqui, o teste funcional e o teste de integração, sob alguns aspectos, ele vai ter uma maior dependência de ambiente. Você vai precisar
de uma base de dados que funcione, que tenha dados corretos, né, que sejam talvez imputados pela própria aplicação, você vai ter que ficar gerando massa de dados. Eu não sei se você tem familiaridade com esse tipo de coisa. Quem é QA ou que trabalha com QA está mais acostumado a ver isso, né? A gente precisa entrar lá no sistema e falar, preciso de uma massa. A pessoa entra lá, gera vários cadastros, gera vários inputs ali pelo próprio sistema. Porque ele precisa daquela condição específica para fazer um teste. E aí, essa dependência, ela pode ser até normal para o QA. Para os devs, não é tão normal assim. Muitas vezes você não sabe direito como é que a coisa funciona. Te falta conhecimento de contexto. Às vezes você acabou de chegar na equipe, você não tem tanto conhecimento assim. Uma coisa é você olhar para o código e entender o que o código faz. Outra coisa é você olhar para o sistema e entender como é que usa ele. Se você acabou de chegar no time, você não vai ter essa familiaridade. Vai te exigir conhecimento de contexto. Como que a informação sai daqui e chega aqui? Como é que preenche esse combo? De onde vem essa informação? Por que no meu teste eu preciso da informação A e não da informação B? Por que quando eu seleciono isso aparece essa seção da tela? E quando eu seleciono essa outra opção não aparece? E você precisa ter esse conhecimento de contexto também. Já são várias complexidades aí que você vai adicionando nos seus testes. E aí, às vezes, você só precisava testar um tequinho do seu código ali, mas você acaba tendo que testar um monte de coisa. É isso que causa o problema que eu falei no começo do vídeo. Quando você precisa testar uma coisa específica, mas você tem que passar por um monte de coisa diferente, e pior, né? Você precisa colocar isso dentro do seu teste, você está perdendo tempo. Não que teste funcional ou teste de integração não sejam coisas desnecessárias. Não é que eu estou falando que é desnecessário ou não. É uma opção você fazer ou não. É só que não é tão rápido quanto você imagina que é. Essa quantidade de combinações que o teste funcional, que o teste de integração ele vai te trazer, ele atrasa o seu trabalho. Você vai ter que testar um monte de coisa. É por isso que a gente não testa. Por isso que a gente fala que não tem tempo de testar. É porque você está perdendo seu tempo testando a coisa errada. Você está fazendo teste de coisa que não tem nada a ver com o que você alterou. Aí vai demorar mais mesmo. Então, esse é o grande problema de você começar por um teste que tem essas necessidades. É passar por fluxos de negócio, vários fluxos, né? Exigir várias combinações de teste, conhecimento de contexto, né? Ambiente, dependência de ambiente. Eu preciso de um servidor para rodar isso aqui. Porque eu não posso rodar um negócio aqui na minha máquina, no Visual Studio, sei lá, porque não aguenta. Ou até se ele aguenta, mas aí eu não tenho acesso ao serviço. Aí um serviço externo aqui que eu chamo da minha aplicação. Aí se eu não tenho acesso, eu tenho que publicar ele no ambiente que tem acesso. Ou então eu preciso baixar esse serviço na minha máquina e debugar ele junto. Você vai colocando um monte de coisa aqui que vira empecilho para testar. E quanto mais empecilho você tem, menos testes você vai fazer, porque não sobra tempo. Aí eu entendo você falar que não tem tempo para testar. Mas geralmente é porque você está testando a coisa errada no momento errado. Então o teste funcional ele é legal, mas ele não é tão útil assim quanto você acha. Não para o seu dia a dia como deve. Ele pode ser muito bom para o QA, que trabalha ali com automação, com testes repetidos. Né? Ele faz muitas vezes o mesmo teste. Então de repente para ele é interessante. Mas ele não tem a atribuição que você tem de ter que codar a aplicação junto. O trabalho do QA é só fazer o teste. Ele tem outro trabalho também, ele vai ajudar com outras coisas ali. Mas a função principal dele é testar o software como um todo. A sua função principal é entregar software que funciona. E aí você tem um monte de outras coisas para fazer além de testar. Então, quanto melhor você usar o seu tempo, ou melhor, né, quanto menos tempo você desperdiçar com coisas que não vão te trazer o resultado que você precisa, é melhor. Você vai ter mais tempo para entregar um trabalho com mais qualidade. Para ilustrar isso que eu falei agora, eu trouxe um exemplo aqui
aqui do nosso sistema de reserva, que você já deve ter visto aí em outros vídeos. Mas eu peguei um caso aqui bem específico. Eu não gerei um teste funcional, porque teste funcional eu não gosto de ficar mostrando muito aqui, porque às vezes o pessoal se confunde mais do que já se confunde normalmente, né? E a gente acaba perdendo um pouco o foco também. Então eu trouxe um teste de integração, para você ter uma ideia do problema que é você ter que conhecer tudo e gerar um teste que envolve várias coisas ao mesmo tempo. Esse cara aqui, ó, é um command handler aqui, um comando que vai fazer a inclusão de uma reserva, uma classe de fluxo que tem várias chamadinhas aqui dentro que vão no final vão fazer algumas validações e incluir uma reserva de um quarto de hotel. Então eu tenho aqui ó, um método obter cliente, ele vai numa API de cliente aqui para buscar o nome do cara. Se ele não existir na nossa base de cliente, eu não posso fazer reserva, então ele vai dar um retorno aqui. Mas se ele existir, aí ele vai sim criar a reserva a partir da data de entrada aqui com o nome do cliente, né? Eu recebo aqui no meu request a data de entrada, a data de saída, o CPF do cliente. E depois que ele cria essa classe de domínio aqui, ele faz a inclusão na nossa base de dados. E aí depois, se tudo correu bem, ele vai retornar sucesso aqui, vai retornar uma mensagem para o cliente também, com o número da reserva que ele gerou. Uma coisa que aparentemente é muito simples. No caso do teste funcional, você vai precisar da base funcionando. Então teria que ter uma instância de banco de dados aqui rodando, ou apontar para uma base de desenvolvimento, alguma coisa do tipo, onde você pode imputar dados, né? Porque geralmente em produção, por exemplo, você não vai ter acesso. Você também não vai querer ficar imputando dados de teste na produção, né? Espero eu. E aí, nesse caso aqui, eu consigo, como é um teste de integração, eu consigo fazer um mock, colocar o mock na última ponta ali que eu preciso. E aí aqui, ó, então eu já estou fazendo uma saída de rede aqui, que é o obter cliente. Vamos abrir o código dele aqui, ó. Ele é uma interface. Como ele é um exemplo, né? Eu coloquei um dado fixo aqui, mas até tinha deixado já um código comentado aqui, né? De um endereço de API aqui. Só para você entender o ponto, né? Então ele vai fazer aqui uma chamada de um HTTP client, vai sair pela rede e vai buscar dados em um outro sistema aqui. A outra coisa que ele faz dentro desse código de inclusão, ele cria uma classe de domínio aqui, ó, que é o reserva. Então criei um método de builder aqui. E nesse método criar nova reserva aqui, ele faz uma validação. Não só constrói o objeto, mas ele também valida ele. Eu tenho uma validação aqui, ó, validar datas de entrada e saída. Então ele vai checar aqui, ó, se a entrada for menor do que 5 dias, daí ele faz uma validação. Se a saída for menor que a entrada, é uma série de validações aqui. Regras de negócio que eu estou aplicando dentro do meu sistema aqui antes de incluir a reserva. E depois sim ele vai no banco para fazer a inclusão. E aí aqui é uma classe de repositório comum, ele vai chamar o MongoDB aqui e vai fazer essa inclusão aqui. Quando eu faço um teste de integração, eu sou obrigado a fazer um teste em cima da cadeia toda aqui da minha chamada, com exceção dos pontos onde eu vou sair pela rede. E aí aqui no meu teste, aqui, meu primeiro teste, olha como fica o teste de integração se eu começar por ele. Eu tenho aqui 6 testes. Então, ó, deveria incluir reserva se for válido o cliente existir. E aqui vários não deveriam incluir reserva se acontecer alguma coisa. Então, o nosso primeiro teste aqui, ó, não deveria incluir a reserva se o cliente não existir. Aqui eu estou testando a primeira condição, que é esse dados cli is null aqui, né? O teste de integração, ele por si só, ele já tem algumas complexidades. Então aqui, a gente tem vários mocks aqui, talvez você tenha familiaridade com isso, talvez não. Vou deixar também um outro link aqui em cima agora, de um vídeo onde eu mostrei um exemplo, que é um exemplo bem parecido com esse aqui, só que com um teste um pouco mais simplificado, que explica as etapas do teste de integração, caso você não tenha familiaridade com ele. Se você já tiver, eu acho que é muito simples de entender aqui. Não sei se dizer também se é muito simples, porque teste de integração sempre tende a ser mais difícil, né? Um pouco mais complexo aí. Mas eu vou deixar o link aí no vídeo, e se você quiser, depois você assiste. Mas não sai agora não, fica comigo aqui para você entender o ponto. Porque não tem nada a ver diretamente com a estrutura do teste, só para você ter uma ideia. Então aqui, ó, estou gerando os mocks, né? Então, como eu disse, o teste de integração. Ele vai mocar só as pontas do processo. Então aqui o cliente API Client, ele vai sair diretamente para a rede, então ele é uma ponta, posso mocar ele diretamente aqui. E no caso do repositório, que é o cara que faz a inclusão aqui, ó,
ele está injetado aqui como reserva repository, o repositório eu não vou mocar diretamente na minha classe. Eu preciso instanciar ela e mocar o banco, porque teste de integração. Então, só vou mocar na ponta lá, que é onde chega no banco. Aqui, nesse caso, como ele não vai fazer a chamada aqui, é irrelevante você ter um mock mais complexo. Mais para baixo ele vai estar mais completo aqui, né? Fazendo outros tipos de mock. Mas é só para você entender o ponto aqui. Ó. Então, primeira coisa, não deveria incluir a reserva se o cliente não existir. Então, estou cumprindo a primeira condição do meu código. Primeira regra de fluxo. Segunda regra de fluxo é criar a reserva. O criar nova reserva, como tem aquelas validações, e eu comecei aqui o meu teste pelo teste de integração, eu sou obrigado a testar a classe reserva também. Então, aquele método de builder lá, ele vai ter que ser testado pelo meu teste de integração. Porque eu já comecei pelo teste de integração. Né? Então, imagina que você não tem 0 teste de unidade aqui. Não tem nenhum teste de unidade. Comecei pela integração. Ou comecei pelo teste funcional também. Ao invés de chamar aqui o handler, eu vou chamar a minha API. A controller da API aqui via web host e vou fazer uma chamada direta aqui no código. Seria um teste muito parecido. Então, eu vou testar a chamada quando um cliente que não existe na base. Depois eu vou testar a chamada para bater nas regras lá da validação da criação da reserva. Porque se eu mandar uma data aqui, por exemplo, que é menor do que 5 dias, uma data de entrada aqui, ele vai dar um exception. Então eu preciso testar esse exception também. Porque lembra, você está testando a cadeia inteira. Então eu não posso deixar esse teste de fora, porque senão eu não estou testando o meu método. E aí, para poder fazer esse teste, olha só quantos testes eu sou obrigado a fazer. Ó. Não deveria incluir reserva se o cliente não existir. Opa, aqui. Coloquei o cara errado aqui. Ó. Não deveria incluir reserva com entrada sem antecedência. Não deveria incluir reserva com estadia menor do que 3 dias. Outra regra que tem lá. E aí, ó. Toma ali, moca aqui de novo. Pô, vou mocar o cliente, vou mocar não sei o que. Então, se eu não tenho teste de unidade, sou obrigado a fazer todos esses testes aqui, ó. Não pode ter estadia com mais de 100 dias. Tem que testar aqui também. E aí olha o tamanho dos testes. O teste de integração, ele tem uma natureza mais complexa. O teste funcional também vai ter. Você vai usar Cypress, vai usar Selenium, sei lá, um Selenium WebDriver aqui. Vai ter vários códigos para clicar lá. E a dependência do ambiente, às vezes, até piora a situação, né? Porque às vezes você faz um teste funcional, uma hora ele roda porque o ambiente está on e depois ele para de rodar porque caiu alguma coisa, alguém está publicando alguma coisa, sei lá. Você fica com muita suscetibilidade ao ambiente, né? O ambiente é uma coisa sensível. O ambiente de teste, pelo menos, né? Tem um monte de gente mexendo, às vezes ele não está legal. Às vezes está no meio de alguma manutenção doida lá e aí você fica refém do ambiente. São várias dessas complexidades que elas entram no seu teste e às vezes você não queria testar o repositório, você não queria testar as regras da inclusão da reserva. Digamos que você só mexeu aqui, ó. Não, vou trocar o retorno do sucesso aqui, ó. Olha quanto teste você tem que fazer porque você alterou sua classe de fluxo. Você é obrigado a testar a regra de negócio aqui, ó. Porque você está com um teste de integração. Então, esse é o grande problema de você começar por um teste que engloba mais coisas. Você é obrigado a testar tudo. E às vezes é por isso que a gente mistura as coisas. Né? A gente começa a achar que o sistema sempre é um blocão de coisas. Eu já falei isso em outros vídeos. Né? O nosso sistema, a nossa aplicação, não é um blocão. São pequenas coisas que vão se juntando. Só que como a gente tem essa mentalidade do blocão, de uma coisa gigante que faz um monte de coisa, a gente não consegue enxergar onde ficam os testes de unidade. E a gente não consegue quebrar os testes também. A gente também tende a achar que não, o teste eu tenho que testar tudo. Tem que testar o banco. Como é que eu vou testar um negócio se eu não sei se está incluindo ou não? Uma coisa é você testar a inclusão do banco. Outra coisa é você testar o código que você alterou. O momento de testar a inclusão do banco é diferente do momento de você testar a alteração da sua linha de código. Esse é o ponto. São momentos diferentes. E se você não entende que isso são momentos diferentes, você tende a fazer tudo junto. E aí fazer tudo junto vai gerar perda de tempo. Você vai ter que trabalhar mais. Olha a quantidade de testes que você tem que fazer. Olha o tamanho dos testes. São testes grandes, testes difíceis. Agora,
Se você começar pelo teste de unidade, aí a coisa é diferente. Quando você começa pelo teste de unidade, você consegue focar em cada alteração. Você consegue enxergar as suas alterações de forma mais separada. Se você começa pelo teste de unidade, você pode ir direto na sua alteração. Você não precisa ficar passando pelas outras coisas. O conceito de unidade que a gente usa aqui no canal. Unidade é um método. Se eu vou fazer um teste de unidade, eu estou testando método. Então, no momento que você vem aqui e faz uma alteração neste método handle da classe incluir reserva command handler, se eu fiz uma alteração aqui, é essa alteração que eu vou testar. Eu não quero testar a regra da reserva aqui, ó. Não quero testar se tem cliente, se não tem cliente. Eu quero testar essa regra aqui, ó. Esse método em específico. Aonde a minha alteração mexeu no método. Você tem essa possibilidade. No teste de integração, não dá. Você precisa conhecer as regras aqui, ó, porque se não passar pelas regras aqui da reserva, você não vai conseguir chegar na sua alteração. E você tem que olhar aqui, pô, mas como é que eu faço para criar uma reserva nova que seja válida? Ah, pô, tem que ver aqui, passar todas essas coisas aqui, ó. Você é obrigado a saber. E às vezes, nesse caso aqui é uma regra de negócio, eventualmente, talvez você tenha que saber mesmo. Mas, de repente aqui, ó, no caso do repositório, inclusão, eu não quero saber se incluiu ou não. Eu não quero saber como é que o Mongo faz para incluir, como que o Oracle faz para incluir. Eu só quero saber que ele tem que retornar sucesso. E aí ele vai dar a resposta que eu quero aqui. É simples assim. E aí eu posso gerar um mock desse cara aqui. Eu não preciso criar uma classe, instanciar a classe reserva repository aqui, passando um mock do Mongo. Eu não preciso gerar dado dentro do Mongo lá, não, porque eu não estou testando isso aqui agora. Isso aqui eu testo depois em uma outra situação. Então, cada pedaço do seu teste de unidade vai olhar para uma coisa diferente. E acho que essa é a grande vantagem, né? A gente consegue focar em uma situação por vez. Você não precisa focar em tudo. Você não precisa focar em todos os pedaços do código. Como eu sempre digo aqui no canal, a vida real ela não é simples igual os exemplos que a gente vê na internet. Então, quando você pegar esse exemplo aqui, ó, parece que é molezinha fazer um teste desse aqui. E um método que tem aqui, sei lá, tem 16 linhas. Olha a quantidade de teste que gerou. São 6 testes aqui. Tinha mais teste para fazer ainda. Eu só não fiz para não... que achei que não era tão relevante aqui. Mas tem mais testes para fazer ainda. E olha o tamanho dos testes. Tudo bem que se a gente trabalhasse aqui, separasse isso aqui em métodos, né? Tem muito código repetido aqui, poderia reaproveitar. Tudo bem. Mas olha a complexidade desses testes. Será que você precisa fazer tudo isso de teste, toda essa complexidade toda vez? Será que se eu conseguisse focar em uma situação por vez, um problema de cada vez ali, não seria mais fácil? Esse é o grande benefício de você começar pelo teste de unidade. Até porque, geralmente, você não precisa conhecer o código todo para fazer um teste de unidade. Eu já até anotei aqui para falar com ressalvas, né? A gente fala que não precisa conhecer o código todo. Precisa, mas numa situação em que você acabou de chegar no time e você não tem o conhecimento necessário ainda, o teste de unidade vai te ajudar. É muito mais fácil fazer um teste de unidade em cima de um código que você não conhece do que fazer um teste de integração ou um teste funcional. Porque ali você está tratando pura e simplesmente de um código. Vai entrar um input A, tem que sair o resultado B. É bem mais fácil entender isso do que você tem que entender que isso aqui vem do banco, essa regra, e esse fluxo, e essa informação, e esse clique, e esse não sei o que. É difícil passar, não sei se você já passou por isso, mas é uma situação complexa. Você fica perdido, você fica perdido ali, você não sabe o que é para fazer agora, se está certo, se está errado. O código não, se você é um dev, e você tem pelo menos uma experiência mínima ali, olhando o código você entende o que tem que fazer. Você sabe o que a regra faz. E aí se já tem o teste de unidade criado ali, então é muito mais fácil. Você altera, você já sabe onde quebrou, você volta no teste e altera. Esse é o poder do teste de unidade. E é o poder de começar por ele. É muito mais simples. Tem também o lance de não depender do ambiente. Você não fica suscetível a ter dados. O dado, geralmente, no teste de unidade, vai estar dentro do próprio teste. Você vai ver o dado fabricado lá. Então, as coisas são mais simples. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo
Só que agora começando, mesmo exemplo, mesma situação, só que começando agora pelos testes de unidade e não pelos testes de integração. Eu vou comentar o teste aqui só para a gente visualizar lá no Test Explorer. Se eu fosse começar o teste aqui desse cara, eu começaria pela reserva. Então eu faria os testes, todos os testes dessa validação aqui, validar datas, entrada e saída, eu faria eles primeiro. E aí aqui eu já tenho esses testes criados aqui, deixa eu descomentar aqui para eles aparecerem lá. Ó, deveria criar uma nova reserva, então ele passa pelas validações. Não deveria criar nova reserva com entrada sem antecedência. Mesmo teste que está lá no teste de integração, só que focado aqui na reserva. Olha a simplicidade desse teste. Teste de classes de negócio geralmente são mais simples. Até porque eles são mais independentes, né? Os objetos são mais autossuficientes. Não tem dependências, então fica mais fácil de testar. E aí eu consigo ir direto no ponto. Cara, eu quero testar entrada sem antecedência. Beleza, vou passar a entrada e saída aqui com a data específica. Mesma coisa aqui, estadia menor que 3 dias. Cara, vou passar aqui a data de entrada e saída que eu quero. Olha como ele é direto. Ele não tem, porque eu preciso mocar isso aqui, preciso passar isso para... Não tem aqui. Esse aqui é um teste super direto, super simples também. Não tem muita linha aqui, ó. Só dou um new. O negócio mais complexo que tem aqui é o throws exception, porque vai dar throw lá na regra, né? Mas, cara, de resto é só chamar o método e dar um assert aqui. Super tranquilo de fazer. E aí depois, eu preciso testar a minha classe de fluxo? É claro que você precisa. Só que o teste da classe de fluxo, depois que você já tem o teste das suas classes de negócio, essas classes internas aqui, o teste da sua classe de fluxo ele fica muito mais simples. Então se a gente olhar aqui o código da classe incluir reserva command handler test, esse aqui já é o nosso teste correto. Olha só como ficou super simples. Deveria incluir reserva se o cliente existir. E não deveria incluir reserva se o cliente não existir. Porque no final das contas aqui, o que essa classe faz de fato? Ela verifica se o cliente existe. Se o cliente não existir, solta uma mensagem. Se o cliente existir, ele inclui na base e solta outra mensagem. É isso que você precisa testar aqui. Só que isso só é possível porque você já sabe de antemão que a classe reserva, o criar novo aqui, ele já tem teste. Porque a gente acabou de fazer esses testes aqui, ó. Olha quanta coisa você ganhou de bônus por começar com o teste de unidade. Você já sabe todas as regras que tem na classe de reserva. Você já testou todas as combinações que você precisava. E agora quando você chega aqui no teste da sua classe, veja que existir ou não a reserva, esse objeto aqui está preenchido ou não, para o teste do fluxo é irrelevante. Eu não preciso saber se a nova reserva está preenchida ou se não está preenchida. Ou com qual valor que ele está preenchido. Eu só preciso que tenha alguma coisa aqui, ó, porque senão ele não vai passar pela validação. É o mesmo conceito que a gente usa com os mocks, né? Aqui no caso do obter cliente, não importa o que o obter cliente faz. E se ele tivesse um código, uma lógica para testar, ele já teria os testes. Aqui para o nosso método, o que é relevante é se vai retornar nulo ou não. Então é o que o meu mock faz aqui no teste. Ó. Um retorna nulo, o outro não retorna. É simples assim, ó. Você não precisa de mais nada aqui. Ó. Porque agora, ao invés de fazer um teste de integração, eu fiz um teste de unidade. E aí, com o teste de unidade, como ele é mais direto, eu não preciso saber os detalhes de cada parte. Eu só preciso que ele retorne o que eu quero aqui. Eu estou testando esse método. Eu não quero saber desse método aqui, nem desse. E agora também, como eu já sei como que cria uma reserva nova, sem dar exception, sem passar pelas validações lá, eu posso só... dentro do meu teste aqui, ó, imputar um valor que faça ele passar. Eu não preciso testar as outras combinações. Porque o teste da combinação da reserva está aqui. Ó. Então veja como a quantidade de testes ela diminui. Se você tem aqui, se eu tivesse que testar aqui o obter cliente, era um outro teste que eu teria que fazer. E às vezes até pior, porque às vezes o obter cliente aqui, no seu caso aí, ele gera um valor que você tem que usar aqui embaixo. No caso do nome, por exemplo, às vezes você usa para uma regra. Se retorna esse valor, if campo preenchido, if campo não preenchido, executa uma regra, executa outra regra. E aí seu teste vai se misturando. Você vê como que as coisas se confundem? Por que a gente confunde os testes? Você começa a achar que você precisa chamar o obter cliente para ter o dado, para poder preencher. Não, você não precisa.
né? O teste do obter cliente está em outro lugar quando você começa pelo teste de unidade. Se você começar pelo teste de integração, você automaticamente vai achar que tem que testar isso também. Essa é a grande vantagem de começar pelo teste de unidade. E é a grande diferença. E no final das contas, olha só quantos testes saíram aqui. Ó. 9 testes. Eu tenho mais testes, tenho mais cobertura de regras, de situações. Né? Porque aqui meu teste ficou simples, não é um grande esforço eu fazer mais testes aqui. Onde o teste começa a ficar complexo, que é nas classes de fluxo, eu consegui reduzir a cardinalidade dos testes. Agora eu tenho testes mais simples, e onde o teste é mais difícil, ele também ficou mais simples, e tem menos quantidade. Então, quando eu for fazer manutenção nesse código aqui, ó, é muito mais fácil. E aí a última vantagem aqui, a última grande vantagem de você começar pelo teste de unidade. Uma vez que você tem teste de unidade na sua aplicação, você pode escolher usar os outros tipos de teste como um complemento do que você já tem. É muito mais simples você fazer um teste de integração agora, nesse código aqui, ó, se você já tem teste de unidade para cada ponto. Porque agora, quando você for fazer o teste de unidade, você não precisa mais se preocupar se está aplicando essa regra da reserva ou não. Seu teste de unidade garante que a regra é aplicada. É muito mais fácil. Agora o que você tem que fazer? Se eu quiser fazer um teste de integração aqui, eu vou fazer um teste para ver se as coisas estão conectadas. Então, será que quando eu pego aqui o método obter cliente, ele retorna um cliente que eu estou usando o nome dele para incluir na reserva? Será que isso acontece de fato? Ou será que esse nome aqui está vindo de um lugar nada a ver? Ou eu não estou usando o dado do cliente que eu peguei? É isso que você vai validar no teste de integração. Não são as regras da reserva. Não são. Eventualmente você até pode testar, por exemplo, se vai dar uma exception aqui. Sei lá, se vai sair, se vai abortar o fluxo. Às vezes alguém vem aqui e coloca um try catch, né? E aí quebra o seu código aqui. Sei lá, mas você pode optar por fazer isso. Teste funcional, mesma coisa. Agora você consegue saber o que você quer testar. Eu quero saber se incluiu no banco de fato. Não me importa se. Não. Importa para mim, por exemplo, se quando não existe, se ele retorna essa mensagem aqui para a tela. Onde aparece na tela essa mensagem? Qual a mensagem que chega na tela? Porque uma coisa é a API te retornar uma mensagem, outra coisa é você mostrar essa mensagem na tela. Então, você começa a focar nas fortalezas de cada tipo de teste. Eu sei que a integração é para saber se as coisas estão integradas e funcionando juntas. O funcional é para saber se o resultado para o usuário final, para o cliente final, se está correto ou não. Se atende o que ele precisa. E aí você você quer testar regra, você usa o teste de unidade. Essa é talvez uma das maiores vantagens de você começar pelo teste de unidade. É você conseguir usar os outros testes como complemento. E quando eles viram complementos, você também não sente a necessidade de ter muito teste. Como eles são só complementos ao teste de unidade, você vai testar o que é crucial. Que, como você viu aqui, teste de integração, teste funcional, eles são complexos de manter. É difícil. Eles têm muita oscilação, né? São muito suscetíveis ao ambiente. Muito sensíveis. Né? Qualquer coisinha pode quebrar um teste funcional. Teste de integração ainda não tanto, né? Mas qualquer coisa pode quebrar seu teste funcional. Então, por ser muito volátil, se você tem muito teste, toda hora você vai ficar corrigindo teste. E aí você não vai fazer, porque você não quer nem fazer teste de unidade. Imagina se toda hora você tem que ficar arrumando teste funcional. Você não vai arrumar. É da natureza dos devs. Começa a dar muito trabalho, a gente para de fazer, porque a gente acha que não é essencial. Precisa entregar código, não vou ficar parando para arrumar teste. Então, se você tiver menos teste, né, se eles forem só um complemento, aí é bacana, porque você não vai ter tanto teste assim para dar manutenção. Ele pode quebrar. Né? E eventualmente você pode arrumar, você também não tem tanta pressa de arrumar isso. Porque o essencial mesmo, aquilo que você precisava testar, está lá nos seus testes de unidade. Estão garantidos pela unidade. Então, concluindo, o teste de unidade ele é muito mais eficiente para quem é dev. O teste funcional ele é muito legal para QA, ele é muito legal para outros fins, talvez para o seu pipeline, para o final do seu pipeline automatizado ali. Mas para a gente, para os devs, no nosso dia a dia ali, como ferramenta de trabalho de fato, o teste de unidade é o tipo de teste mais eficiente.
É o que vai te gerar mais resultado. Eu sei que às vezes dá trabalho, é difícil, eu sei como é, mas vale a pena, vai por mim. É bem melhor do que fazer teste funcional. Não adianta você ficar se iludindo, entendeu? É bonito, teste funcional é legal, é divertido, mas ele não te ajuda tanto quanto você imagina. Teste de integração também não. Não para de ficar procurando jeito de mocar banco de dados, de ver como é que faz para acessar o driver do não sei o que lá, cara. 99% das vezes, 95% das vezes, o basicão atende. É o basicão que você precisa. Quando você começa a precisar de muita coisa para fazer teste de unidade, para olhar se você não está testando coisas demais. Não mistura os tipos de teste. Teste de unidade é uma coisa, teste de integração testa outras coisas. E aí, não adianta você ficar correndo atrás das outras coisas se você não testou a unidade ainda. Porque você viu como fica complexo um teste. Se você começa pelo lugar errado, você vai testar as coisas erradas. Você vai investir seu tempo em coisas que não vai te dar resultado. E isso aí que você está procurando agora, de mocar banco, de fazer não sei o que, banco in memory. Cara, é muito legal usar banco in memory, mas não te ajuda tanto quanto você acha. Não ajuda. O que te ajuda muito é testar a unidade, garantir regra, garantir fluxo. Isso te ajuda. E um último ponto aqui para você pensar. Divide seu trabalho com os QAs. Se o seu time tem um QA, se você puder fazer isso, o QA ele é muito bom em fazer teste funcional. Para ele é muito útil. Não estou dizendo para você não fazer teste funcional no seu código, você pode. Mas deixa a carga grande desse trabalho com o QA. Ele é especializado nisso. Os QA são nossos amigos. Eles servem para ajudar o nosso trabalho ali. Ó. E outra, quando você divide esse tipo de trabalho com eles, é muito grande a chance de você aprender com eles também. Ficar mexendo com automação é uma coisa que a gente, como dev, eventualmente aprende. Mas o QA ele tem um conceito, ele sabe como que testa. Ah, porque eu preciso dessas combinações, porque eu preciso dessa situação. E eu preciso que retorne isso. Ele tem o mindset do teste na cabeça. Que é uma coisa que geralmente o dev não tem. E a gente precisa desenvolver. Então, se você divide seu trabalho com ele, além de você ter uma carga menor de teste funcional para fazer depois, de lambuja você ainda vai aprender muito. Ele vai te ensinar muito sobre como pensar no teste, né? A forma de enxergar, que é diferente realmente de como a gente vê. A gente olha para código, a gente testa olhando para o código. E isso às vezes é bom e às vezes não é bom. Depende do teste que você está fazendo. Mas, de forma geral, a gente precisa aprender a pensar em resultado esperado. O QA é muito bom nisso. Então, se tiver um QA trabalhando com você, divide seu trabalho com ele. Deixa um pouco desse teste funcional para ele lá. Foca no teste que dá mais resultado para você, que é o teste de unidade. E aí depois você vai poder usar os outros testes como um complemento. E aí sim eles vão te ajudar de verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aí no vídeo. Se você gostou muito, se inscreve no canal, que isso ajuda a divulgar esse trabalho para mais pessoas. Se você tem outras ideias de como você pode fazer para começar com o teste de unidade, se você acha que eu falei abobrinha aqui, que é melhor começar pelo teste funcional, deixa um comentário aí no vídeo também, que é sempre bom. Aprendo bastante com esse debate aí com vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.